É, pessoal, enquanto a coisa pega fogo aqui no Brasil, no campo da política, no campo eleitoral, lá no Extremo Oriente, lá nas Coreias, a coisa está pegando fogo de uma outra forma, não é? E o senhor Xi Jinping, ou quem quer que seja que esteja no lugar dele, o sósia dele, está brincando de ficar tirando mísseis para todo lado. A gente acaba não acompanhando muito essas coisas, mas é uma situação para deixar a gente um pouco tenso e que traz algumas repercussões para a geopolítica daquela região ali, que envolve não só a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é mais interessada nesse assunto de todas, mas também o Japão e a China, e por que não a Rússia, que está ali perto também, né? É um território muito complicado, muito perigoso e que chama a atenção do mundo também. A gente não pode se distrair totalmente com a política aqui no nosso quintal e esquecer de outros assuntos, né? Então trouxe esse assunto aqui para a gente conversar um pouquinho hoje. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que vão estar na descrição do vídeo também. E vamos acompanhar essa história. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 4 de novembro, não sei que dia que eu vou postar, tá ok? E ontem, dia 3 de novembro, uma quinta-feira, a coisa ficou um pouco complicada lá para os japoneses, né? Logo pela manhã soaram alarmes antiaéreos aqui nas cidades de Miyagi e Yamagata. Vocês podem ver que estamos falando dessa região aqui, né? Yamagata aqui, Miyagi por aqui, e o Japão está aqui muito perto da Coreia do Norte, né? E costuma rolar de vez em quando essa brincadeirinha da Coreia do Norte mandar uns mísseis passando por aqui, ou caindo aqui no mar do Japão, enfim. Isso aqui a gente já viu acontecendo outras vezes, né? Ilustrando aqui a região que eu falei. O Japão está aqui, muito perto da Coreia do Sul, né? Mas razoavelmente perto da Coreia do Norte também, as duas Coreias aqui. Essa é a fronteira da Coreia do Norte com a China, certo? E aqui nós temos a fronteira da Coreia do Norte com a Rússia, né? Esse pedacinho aqui, a cidade de Vladivostok, uma cidade grande, importante da Rússia aqui, nessa região do Mar do Japão. Então temos 4 países aqui diretamente ligados, sendo que temos grandes potências nessa história aqui, como a Rússia e a China, né? E a questão das Coreias, que permanece sem resolução desde lá os anos 50, né? E as pessoas foram inclusive avisadas para procurar abrigos subterrâneos por um possível ataque aéreo, né? Então, o que diz aqui a reportagem é que a guarda costeira japonesa informou que um míssil foi disparado aqui da Coreia do Norte, e como eu falei, geralmente eles passam para cá, né? Eles sobrevoam aqui o Japão mais ao norte. Essa foi a primeira vez que ele sobrevoou mais ao sul aqui, né? Pelo menos na direção, porque ao que parece ele nem chegou a, de fato, atingir o espaço aéreo japonês, né? Ele falhou em pleno voo e caiu mergulhando no mar, de acordo com fontes militares aqui da Coreia do Sul. Então ele caiu em algum lugar aqui, mas pelo trajeto dele ele estaria nessa direção aqui, dessas cidades, dessa região, e para os japoneses é uma coisa assim até surpreendente, porque geralmente isso acontece mais para o norte do país. E é claro que isso deixa os japoneses preocupados, mesmo isso acontecendo de vez em quando, né? Nunca é normal você ficar atirando mísseis no território dos outros, isso é sempre uma provocação grande. Como diz a reportagem aqui, o lançamento dos mísseis em si é um problema, não precisa atingir um alvo específico, porque ele pode falhar, como aconteceu, e cair em qualquer lugar, atingir uma embarcação, atingir um espaço civil, se for em terra, enfim, pode causar uma série de transtornos. Isso aconteceu no dia seguinte em que a Coreia lançou vários mísseis também ao largo da costa aqui da Coreia do Sul, né? Então fez uma série de lançamentos de mísseis aqui, mais provocações também, né? E, inclusive houve uma resposta por parte da Coreia do Sul para esses ataques. A reportagem diz que esses mísseis da Coreia do Norte caíram mais ou menos aqui perto dessa cidade, Sokcho, a menos de 60 quilômetros aqui dessa cidade, né? Tem até o mapinha deles aqui, e eles retaliaram depois, a Coreia do Sul, mandando também mais ou menos a mesma distância aqui, mísseis também, né? Acontece que tem essa linha aqui, ó, linha de limite norte, que separa a parte do mar aqui que pertence à Coreia do Sul e a parte que pertence à Coreia do Norte. Então, embora esse míssil não tenha passado pelo território da Coreia do Sul, ele atingiu uma área, sim, da Coreia do Sul, foi uma provocação, né? A reportagem aqui também especula que essa demonstração de força e essa provocação por parte da Coreia do Norte
também é para mandar um recado para os Estados Unidos por causa das eleições que estão acontecendo por agora. E aí o Kim Jong-un estaria querendo, no caso, chamar a atenção lá dos Estados Unidos para a Coreia do Norte. E existe aí, inclusive, uma preocupação por parte de alguns analistas de que o real objetivo do Kim Jong-un é testar uma bomba atômica, talvez fazer um teste nuclear em algum momento próximo aí, ou então fazer um teste de mísseis balísticos de longo alcance, que é o tal do ICBM aqui, né? Míssil balístico intercontinental, né? Com capacidade nuclear. Ou seja, ainda que eles não façam um teste nuclear propriamente dito, pode ser que a Coreia do Norte esteja preparando um teste com um míssil desse tipo para mostrar que ela pode fazer isso. Ela pode atingir os Estados Unidos a qualquer momento, caso ela queira. Ou qualquer outro país ocidental também, mas possivelmente os Estados Unidos, né? Fazer um míssil aí que atravesse o Oceano Pacífico e atinge aqui a costa dos Estados Unidos, a costa leste aqui, a costa oeste, aliás, em alguma parte do país, né? Por que ele estaria fazendo isso? Para provocar uma guerra? Claro que não, a Coreia do Norte sabe, o governo de lá sabe que não tem chance alguma contra qualquer tipo de guerra, né? O que acontece é que a Coreia do Norte tem o apoio da China, sim, é muito importante para a China a existência da Coreia do Norte, ela é um país tampão aqui, né, em relação ao mar do Japão. Ela evita um contato direto aqui da Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos, né, e do próprio Japão com o território chinês nessa região aqui. Então é importante ter um aliado próximo aqui na região. Mas a gente sabe que a China não ia comprar uma guerra da Coreia do Norte se a Coreia do Norte atacasse os Estados Unidos diretamente. É uma coisa assim, uma agressão muito desnecessária e muito arriscada do ponto de vista até estratégico. Não valeria tanto a pena para a China se envolver num caso assim. Isso provavelmente representa, de acordo com o que eles dizem aqui, uma estratégia do governo ditatorial da Coreia do Norte de conseguir concessões aí, compromissos por parte da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos, né? Uma coisa assim, querendo dar uma forçada de barra para ver se eles aliviam um pouco nessa região aqui para a Coreia do Norte. E há também um problema acessório nessa história aí, em se tratando da relação entre Coreia do Norte e Japão. Por quê? Essa ameaça aqui, por mais que possa ser uma bravata contra os Estados Unidos, a Coreia do Norte não vai atacar os Estados Unidos diretamente porque seria um suicídio, uma loucura total, isso não coloca a salvo os vizinhos aqui da Coreia do Norte, porque a gente sabe, quem está no poder na Coreia do Norte é um governo comunista, ditatorial e maluco, né? Todos os governos comunistas carecem de um pouco de racionalidade. Então, qual que é o problema aqui nessa história, né? É que a qualquer momento um míssil nuclear, alguma coisa vinda desse sentido da Coreia do Norte, seria um grande problema aqui para grandes cidades desses países, né? Pense que Seul está muito próxima do território da Coreia do Norte para ficar se dando ao luxo de deixar os norte-coreanos ficarem brincando de jogar míssil para lá e para cá. E o mesmo se diz de outras cidades do Japão, né? Grandes cidades que estão aqui, inclusive mais para o sul do país, uma região que agora parece estar sendo diretamente ameaçada. Então, esses países não podem descuidar disso. E o Japão já está aprendendo essa história, já está tomando consciência desse fato, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão, inclusive existe previsão constitucional, diz que o Japão não vai ser um país militar, não vai fazer grandes investimentos na área militar, um compromisso da Segunda Guerra Mundial, coisa que a Alemanha fez também, né? Você sabe, a Alemanha não tem bombas nucleares, embora ela tenha um poderio industrial muito maior do que os seus vizinhos ali próximos, França e Inglaterra, que são países nucleares, embora primeiros estudos de bombas nucleares tenham começado lá na Alemanha, por compromissos assumidos após a Segunda Guerra Mundial, ela não tem bombas nucleares. E o Japão também assumiu um compromisso assim de redução do seu poderio bélico e também da sua característica militar para evitar que aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial se repetisse por culpa do Japão, né? Porém, uma vez que eles têm um vizinho tão instável e que está aumentando o seu poder de fogo, não é uma boa ideia você ficar desarmado contra ele, né? Então, as autoridades de segurança do Japão já estão começando aqui a mudar essa história, já estão começando a exigir maiores investimentos em questões bélicas, né? E a partir de dezembro, o governo japonês já vai propor aqui a duplicação do orçamento de defesa para os próximos 10 anos, né? E a compra de armas de ataque de longo alcance
para possibilitar uma retaliação, inclusive, né? No momento que você tem um vizinho com armas de longo alcance, você precisa ter também armas de longo alcance, não para atacar esse vizinho, mas para ter a possibilidade de retaliação, que é uma grande arma de dissuasão no final das contas, né? E parece que os japoneses estão comprando mísseis aí Tomahawk, né, mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos, centenas de mísseis estão investindo bem nessa questão da proteção do país, e isso dá poder para o Japão, ou daria, caso seja de fato isso aconteça, né, uma vez que aqui estamos falando de mísseis com alcance de centenas de quilômetros, né, isso dá poder para o Japão atingir alvos aqui na Coreia do Norte e na própria China também. Então não dá para se descartar o fato de que esse novo armamento do Japão, essa preocupação com o poderio bélico do Japão, esteja relacionado também com a China, né? Não apenas com a Coreia do Norte, mas também com a China, um vizinho maior aqui. Coisa que a Austrália já começou a fazer há algum tempo, né? Investindo pesado em armamentos, porque a China tem crescido muito nessa região aqui, a sua influência, e a Austrália não quer ficar para trás. Então, meus amigos, não tem jeito. No mundo em que existem governos comunistas controlados por psicopatas, como o governo da Rússia com Vladimir Putin, o governo da China com o senhor Xi Jinping e o governo da Coreia do Norte com Kim Jong-un ou com o sósia dele, o que quer que seja, num mundo desses você não pode abrir mão de ter armas, de você estar bem preparado para enfrentar esses países. Porque enquanto, por exemplo, o nosso governo aqui do Brasil age de forma muito racional, a gente não ataca outros países, nós agimos bem e com tranquilidade no âmbito da diplomacia, e muitos outros países são assim também. Você tem esses países comunistas, você tem teocracias islâmicas, enfim, vários países que têm um total desprezo pela questão da diplomacia e preferem resolver tudo na base da força, né? Então, contra esses países, outros países mais sensatos precisam se armar, porque não tenha dúvida, se você não estiver bem protegido, você será facilmente dominado por um país louco, insano, mas muito bem armado, né? Assim como na nossa vida pessoal, não é verdade? Se você não tiver condições de se defender, você estará à mercê dos bandidos. Na geopolítica é assim também. Se você não tem condição de proteger a sua casa, o seu território, o seu quintal, você estará à mercê de países com políticos criminosos, governantes criminosos, como é o caso da Coreia do Norte. Espero de coração que essa escalada de tensões não atinja patamares maiores. A gente sabe que essa região aqui também, não muito distante disso, nós temos a questão de Taiwan, então é um barril de pólvora aqui também. A gente sabe que no passado essa região foi palco de guerras, foi palco de grandes morticínios. Não quero que isso aconteça novamente, não só para o bem mundial, né, que impacta o nosso Brasil aqui, mas também pelo bem desses países. Eles já sofreram muito nas mãos de governos autoritários, autocráticos e de governos comunistas. Já está na hora do governo comunista da Coreia do Norte cair, para esse povo ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade e conseguir a prosperidade que seus vizinhos do Sul conseguiram, né? Mas o que você acha desses ataques da Coreia do Norte, desses testes, essa brincadeira de ficar jogando míssil no terreno dos outros? Você acha que isso vai escalar? Ou você acha que isso é apenas uma bravata do Kim Jong-un? Colabore com o debate, deixe seus comentários aí embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!